Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e esta semana mergulhamos a fundo no tema do poder da rede de segundo grau no LinkedIn. O LinkedIn é hoje uma rede global de profissionais onde as conexões podem abrir portas para inúmeras oportunidades que nem sequer imaginávamos. Uma destas chaves para desbloquear todo este potencial está efetivamente na rede de segundo grau. Mas o que é esta rede de segundo grau? Simplificando, são as conexões dos nossos próprios contactos. O LinkedIn há muito estabeleceu 3 graus, uma numeração de 1, 2 e 3, quando se refere a um outro qualquer profissional que encontramos na rede. Claro está que o nosso próprio perfil não tem e não apresenta qualquer numeração. Mas, quando visitamos outros utilizadores, podemos encontrar várias numerações, 1, 2, 3, apresentando, nomeadamente, 1, as conexões que já incluímos na nossa rede de contactos, utilizadores que aceitaram o nosso convite ou utilizadores sobre os quais nós aceitamos os seus convites para nos conectarmos, para nos ligarmos. Estas conexões de primeiro grau permitem-nos, entre outras opções, as de podermos dirigir mensagens individualizadas a esses utilizadores, sem qualquer custo nesse mesmo envio, mas também a possibilidade de podermos ver informações de contacto complementar, nomeadamente e-mail ou telefone, se o utilizador disponibilizar esse tipo de informações. Para além destas que já fiz referência, também as notas, ou neste caso aqui, as informações relativas às publicações que passam a constar do nosso feed de notícias da página inicial. Os contactos de grau 2 são ligações que estão ligadas a alguém da nossa rede de contactos. É comum e normal, quando visualizamos um perfil de um utilizador, encontrar uma referência a contactos comuns. E essa dimensão de contactos comuns mostra-nos muitas das vezes o grau de familiaridade ou de proximidade que esse utilizador terá aqui connosco. E esses, de certa forma, utilizadores constituem uma importante fonte de oportunidades, dado que têm ou podem já, de alguma forma, ter aqui uma partilha relevante e significativa de contactos entre nós. E depois, os contactos de grau 3. Estes utilizadores já mais afastados da nossa comunidade mais próxima, de grau 1 e 2, e que são contactos de contactos de contactos, nesta sequência. O LinkedIn teve, inclusivamente, uma numeração até 6, embora esta numeração tenha rapidamente diminuído para 3, dadas as, digamos, quase impossibilidades dessa componente ser desenvolvida. Hoje, os utilizadores, quando desenvolve qualquer tipo de operação de pesquisa nesta rede profissional, o LinkedIn vai devolver conexões de resultados, de conexões de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Pelo que é importante ampliarmos a nossa rede, exatamente para garantirmos também que somos encontrados e que encontramos também outros utilizadores. Se tomar como exemplo a visita a algum país mais distante ou até com os quais acredita não ter qualquer nível de ligação nesse país, com utilizadores desse mesmo país, verificará que os seus resultados serão pobres ou escassos, dado que não apresenta na sua rede profissionais que estejam eventualmente envolvidos com alguém dessas mesmas regiões ou destas mesmas localidades. Pelo que importa muitas das vezes irmos percebendo um pouco dessa característica e dessa ação e dessa operação, que relembro, poderá em muitos dos casos, aliás, hoje em muitas das circunstâncias, é possível optar por uma estratégia de ampliação de contactos que procure atrair para a sua comunidade de conexões de primeiro grau utilizadores que apresentam uma grande variedade e dispersão de conexões. Ou seja, também é interessante verificar, e convido desde já a fazê-lo. Eu vou deixar aqui no chat no descritivo, melhor dizendo, no descritivo do podcast, vou deixar-lhe
nota de um link que pode, de alguma maneira, clicar para poder rapidamente aferir e averiguar qual a dimensão da sua rede de segundo grau, que é quanto maior, também quanto maior for a variedade e a heterogeneidade de ligações que apresenta nesta rede profissional. Ou seja, se eu estiver apenas circunscrito a um conjunto de utilizadores da minha área de atuação, da minha indústria ou até da minha região, posso muitas das vezes ter efetivamente uma rede de grau 2 muito pequena. Se por outro lado tenho uma rede de maior dimensão, é também muitas vezes reflexo de que temos na nossa rede de primeiro grau profissionais de várias áreas de atuação, de vários países, em alguns dos casos, e isso é, ou pode ser, para alguns dos utilizadores também, uma enormíssima fonte de excelentes oportunidades. Portanto, garantir aqui que quando expandimos então a nossa rede, podemos e devemos aqui incluir pessoas que aumentam e fazem aumentar este círculo imediato, relembrando que não só nos torna mais melhor qualidade as ações de pesquisa que desenvolvemos, como também conscientes que também passamos a ser encontrados por um universo de utilizadores muito maior. E tudo isso possível, efetivamente, com as características já disse, pelo facto de o LinkedIn lhe oferecer resultados de pesquisa de utilizadores de grau 1, 2 e 3, sendo que, obviamente, os grau 1 e 2 são preferenciais. Portanto, há enormes benefícios em tirarmos proveito dessa rede. Hoje, quando visitamos um determinado perfil, conseguindo identificar que esse utilizador está conectado com membros da nossa rede de confiança, utilizadores que podem perfeitamente abrir-nos portas, aumentando com isso as chances de portanto, uma ação mais bem sucedida ao podermos aqui também ser, de certa forma, apresentados, introduzidos a esses utilizadores por via desta rede já existente. Portanto, olharmos para esta rede de segundo grau como uma rede de importantes referências para os utilizadores é claramente um fator que não pode negligenciar e que deve, de certa forma, também, e que em muitos dos casos também garante certamente aqui maiores chances de não só desse utilizador aceitar a sua intenção, seja ela de um pedido de conexão, seja ela de um envio de uma mensagem ou até de alguma solicitação especial. Estas ligações hoje ajudam claramente, ou seja, é muito diferente, colocando perante um cenário ou dois cenários possíveis, seguramente terá entendimentos diferentes. No cenário 1, recebeu um pedido de conexão de um utilizador que tem 0 ou 1 conexão em comum consigo. Do outro lado, recebeu um novo convite agora de um utilizador que tem uma rede expressiva de 100, 200, 300 conexões em comum. Dá-lhe naturalmente aqui maiores, de alguma forma, uma maior confiança na conexão a esse utilizador, em detrimento do outro utilizador que de facto não tinha uma rede de ligações tão comum. Portanto, é claramente um campo de desenvolvimento, de exploração, para perceber que há de facto aqui um universo enorme que permite, por exemplo, em alguns utilizadores que apropriam muitas das vezes a existência de uma rede que muitas das vezes ultrapassa os mais de 1 milhão de utilizadores de segundo grau, mostrando também que há 1 milhão de oportunidades para que o utilizador possa agora, através dessa mesma rede e da rede, digamos, numa combinação com os elementos da sua rede de grau 1, conseguir efetivamente perceber esse potencial e fazer despertar um conjunto de oportunidades enormes aqui com essa característica. Portanto, temos aqui digamos, um desafio para lhe lançar, de facto, explorar o poder dessa rede, perceber que em muitos dos casos, quando o utilizador desenvolve uma aturada análise desta mesma rede de grau 2 e percepciona muitas das vezes que o seu público-alvo não está representado de forma significativa nessa rede de grau 2. E daí também depois um redesenhar de uma nova estratégia, exatamente de atração de novos utilizadores que tragam, de facto, uma melhor qualidade e uma melhor qualificação à nossa rede de contactos. Esse é um trabalho que hoje temos que fazer, mais do que uma
num aumento exponencial e pouco esclarecido de contactos, é claramente percebermos aqui com alguns destes indicadores como é que devemos fazer crescer e evoluir a nossa rede de contactos. Chegamos ao fim de mais um episódio deste podcast que todas as semanas traz até si estas boas novidades. Se aqui chegou hoje, convido a subscrever e convido também, se já acompanha este podcast há algum tempo, a deixar-nos aí uma pequena moeda digital com aí a ativação dessas estrelinhas, seja no Apple Podcasts, no Spotify, que vão permitir que este podcast seja visto por mais utilizadores. Por último dos últimos, queria desafiá-lo e queria convidá-lo desde já a participar na Masterclass que vamos realizar, a primeira Masterclass do ano, que vamos realizar no dia 16 de Abril pelas 21 horas. O link estará também no espaço aqui de notas aqui do podcast. pedrocaramês.com/masterclass é o local para fazer o registro. É uma Masterclass gratuita, que vai ser entregue ao vivo e a cores e que vai contar com a presença de, seguramente, muitos profissionais, e eu não quero que falhe este momento aqui para partilhar todas as grandes transformações que assistimos já neste primeiro trimestre do ano. São mais de 70 as alterações que o LinkedIn trouxe e seguramente estará com curiosidade em perceber quais são. Isso vai estar disponível exatamente nesse Masterclass, uma Masterclass orientada muito para o contexto das vendas estratégicas e, portanto, se quer vender mais no LinkedIn, venha ter comigo, venha assistir, venha visitar aqui, venha participar ativamente. Vai acontecer no meu canal do YouTube e também no LinkedIn. Mas para isso, não se esqueça de inscrever-se para que possamos depois também partilhar consigo todas estas informações sobre a Masterclass. Votos de uma excelente semana. Voltaremos a ver-nos na próxima semana para mais um episódio do Fala LinkedIn. Até lá!